Enquanto se pendura, ele grita de esforço e Kang apenas manda calar a boca. No tempo passa rápido, 2 meses se vão. Em seu escritório, Jung se riu com alguém e disse que achou que tinham desistido. Ele olha diretamente para Dawn enquanto este entra pela porta. Com pendrive, Jung se riu que desentender por que Dawn o quer. Ele lembra a ameaça. Não brincou ao dizer que Dawn seria espancada até ser aniquilado. Fechando a porta, nosso herói diz a Jung se riu que ele pode tentar. O prodígio declara que será diferente. Altos e ele chegou ao nível 100. Antes da batalha vemos 2 meses antes. Pingando suor, Darwin exclama que finalmente conseguiu fazer algo. Ele pegou um pombo com as próprias mãos completando parte da missão, embora exaustivo. Pombos não tinham medo de pessoas, mas era difícil pegar um. Determinado a não desistir, ele foi para o próximo objetivo, pendurando-se no escorregador onde seu progresso melhorou muito. Naquele ponto, a missão de aprimoramento corporal estava 9% completa. Ele teve que sentar numa cadeira invisível em todas as aulas. Nesse ritmo, logo atingiu 21% de progresso na tarefa. Em seguida, ao completar a missão do anel na dificuldade mais difícil, seu progresso aumentou. Ele percebeu que podia terminar a missão rápido e logo atingiu a metade. Exausto. Finalmente completou tudo, terminando a tarefa do escorregador. Darwin comemora por terminar o treinamento de aprimoramento corporal e cumprir os requisitos. Como recompensa, ele recebe um aumento geral em seus atributos. Diante de seus olhos, Darwin vê todos os seus atributos aumentarem um por um. Apesar dos aumentos, Darwin não sentiu diferença e se perguntou se algo mudará. Para entender os efeitos práticos, decidiu testá-los. Seu foco ainda era descobrir a verdade sobre a morte do pai. Junte-se ao que Kyung gombou de Darwin, dizendo não saber o que o jogador fez nos últimos 2 meses e se ele achava que tinha chance de vencer. Darwin ficou em silêncio e Jung presumiu que era imprudência pela dor do pai. O delinquente de Bang Jin pulou a mesa, gritando que se Darwin queria morrer, o mandaria para onde seu pai Jin estava. Ele chutou Darwin, mas ficou chocado quando o herói, antes da luta, só quis se perguntar algo. Darwin bloqueou o golpe e perguntou calmamente onde Jung conseguiu a evidência. O tordoado que o nerd desviou seu ataque, Jung se ocuou um de recuo. Ele percebeu que quase foi contra-atacado e achou a virada interessante. Avançando, o delinquente exigiu saber por que ele contaria algo a Darwin. Armou e desferiu um soco rápido e poderoso no rosto de Darwin. Mas nosso herói segurou o soco, dizendo a Jung que não precisava responder ainda. Então, ameaçador, Darwin declarou que faria Jung Seokyo entregar a evidência e a resposta. Essa súbita confiança chocou John, ativando uma memória de conversa recente com Andy Sung. No flashback, John mostrou um vídeo a Andy Sung e perguntou se o culpado era uma pessoa específica. An confirmou a identidade e o delinquente anunciou que faria bom uso do vídeo. Andy Sung, porém, sugeriu que desse no vídeo a Darwin. O representante de Banding rejeitou a ideia, dizendo não ter conexão com Jung e nenhum interesse em ajudar. Ele disse aí ao Sung, que se ele se importava, podia dizer a Darwin que acharam o culpado. Argumentou que, sem ver o vídeo, Darwin nunca seria convencido. Ele insistiu que, mesmo após saber a verdade, Darwin ficaria obcecado em achar a prova em vídeo. Na memória de onde não tinha intenção de compartilhar o vídeo, preferindo esperar que Darwin procurasse. Ele declarou com confiança que Darwin jamais conseguiria pegar o pendrive dele. Agora, de volta ao presente, ver aquele mesmo garoto nerd bloquear seu soco sem esforço, o fez não entender o que estava acontecendo. Ele se perguntava se ainda era o mesmo fracote de antes, achando impossível alguém mudar tanto em apenas 2 meses. Enquanto Darwin bloqueava outro soco com facilidade e depois se defendia de uma combinação de golpes, John só podia presumir que ele havia ficado mais forte fisicamente. John, o representante de Banding, provocou Darwin perguntando quanto tempo ele achava que aguentaria. Ele estava começando a perceber o quanto Darwin havia se tornado mais resistente. Em fato, refletido por um aumento de 200 em seus status de defesa. Em seguida, Seokyeon que tentou um chute, mas nosso protagonista simplesmente desviou abaixando o tronco. Irritado, John gritou para distrair seu alvo e tentou um pisão poderoso. Entanto, Darwin desviou novamente fazendo o chute atingir a parede. Naquele momento, John Seokyeon que percebeu algo estranho. O nerd gamer tinha uma abertura clara, mas escolheu deliberadamente não atacar. Uma notificação revela que a agilidade do protagonista aumentou em 200. John ri nervoso, lembrando uma conversa com o Andy Sung. Bebendo, John ouviu que Darwin estava ativo, mas zombou dizendo que o gamer só lutava contra fracos. Perguntou se a Andy Sung achava Dawn impário e An concordou que não havia competição. An porém acrescentou que isso era verdade só por enquanto. Um comentário que confundiu o delinquente Benshin. An não explicou, mas insistiu que Darwin era especial. De volta ao presente, John Seokyeon que se pergunta se essa força estranha era o que Andy Sung falará. Ele percebe que sua impressão inicial estava certa. Os movimentos de Darwin eram irreais. Uma expressão enlouquecida já que exige saber o que acontece, questiona se a poderia dado pois não faz sentido.
Darwin nota que como antes o comportamento de John mudou. Seu inimigo avança, preparando um soco e desadrongo para se juntar ao pai. Enfurecido, o protagonista perde a cabeça e acerta um soco rápido no queixo de John Seok-un. Um momento do soco, John sente dor intensa enquanto geleia de morango voa da boca. Darwin comenta frio que John se divertir furioso prepara outro golpe. Aproveitando a fraqueza do inimigo, ele segue com outro soco rápido que joga John no chão. Olhando o oponente com o olhar frio, Darwin disse que não haverá mais risadas. Pesada a surra da ameaça, John ri, dizendo que suas expectativas foram superadas. Ele declara maniacamente que após tanto tempo pode levar uma luta a sério. Enquanto isso, do alto de um prédio abandonado, de Baek-John observa tudo. Subordinado se aproxima, chamando o deputado de bonde, para informar que os alarmes ainda enviam alertas. Baek-John pergunta se John Seok-un que está no escritório e o subordinado confirma que o alarme não para. Quando de Baek-John pergunta o que o alarme do escritório de John relata, seu homem verifica e diz que o sistema detecta impactos altos. Naquele exato momento no escritório, John Seok-un chuta uma parede acionando o alarme. Ele tenta chutar Darwin que desvia fácil abaixando-se. John não creu quanto o oponente mudou em 2 meses. Ele libera uma saraivada implacável de ataques rápidos, mas, para sua descrença, o protagonista bloqueia todos. Enquanto John tenta dizer algo sobre o que fez, as costas de Darwin batem no sofá fazendo tropeçar. Enquanto Darwin cai, John prepara um golpe, zombando que o oponente não ganhou a experiência real. No entanto, Darwin usa o impulso da queda para acertar um chute potente no rosto de John, cancelando o ataque. Ele então pula rapidamente para o outro sofá, recuperando o equilíbrio e vantagem. Aliviado por a manobra arriscada ter funcionado, Darwin sabe o quão perigosa foi a última troca. John avançou contra Darwin, preparando um soco e comentou que o último ataque não foi ruim. Desta vez seu golpe potente acertou, jogando Darwin na parede. Darwin se firmou rápido no chão e perguntou se John sempre foi tão falastrão. John se optiu que respondeu que lutar a sério estava animando. Darwin achou estranho, era a primeira vez que eu via isso de alguém prestes a socá-lo. Logo depois, Darwin acertou um soco limpo. Mas ao cair, John contra-atatou com um chute. Desta vez, Darwin não desviou e levou o chute no rosto. Adoro fez perder o foco e John aproveitou a brecha para socar as costelas. Darwin percebeu o John mais rápido do que pensava com ataques sucessivos. Ele se perguntou se John se contia e John declarou que Darwin não pegaria o pendrive. Mas Darwin também não lutava a sério e bloqueou o fácil golpe de joelho de John Seok-un. Então, com o soco potente no rosto de John, Darwin anunciou que pegaria o pendrive à força. Mesmo na luta, Darwin conseguiu manter a calma e pensar claro, suspeitou que era o efeito do espírito que saltou de 1 para 201. Com essa nova clareza, avançou contra o representante e exigiu item. Sua análise estava completa e ele confiante de que podia encerrar a luta, desferindo golpes. John percebeu que Darwin Han escondia a verdadeira força até então. Darwin disse que mais seria perda de tempo e atacou. O líder de Bon Shindong desviou, perguntando se era perda de tempo. Ele acertou um soco pesado no rosto de Darwin, insistindo que estavam só começando. O força total para resistir, Darwin negou a afirmação de John. Repetiu que a luta acabava e ao carregar o golpe o braço cresceu enorme. Desferiu um soco enorme no estômago, fazendo John gritar. Ao azul e rompeu do punho de Darwin, sinalizando acerto crítico. A força do golpe arremessou o inimigo longe, com um raio saindo do impacto. John volou metros antes de cair quebrando novas. O próprio Darwin ficou impressionado por conseguir um acerto crítico. Ele queria perguntar de onde vinha evidência, mas logo percebeu que dominara John. Não sendo importante, pegou o pendrive de John e saiu. Deputado de Bon Shindong preocupou-se, pois John não atendia. Ansioso, reuniu a gangue e foi ao escritório de John. Ordenou que um subordinado verificasse e ele obedeceu. No beco, o subordinado viu a Yang Seung de cabelos brancos. Ele estava sentado nas escadas esperando o que fez o subordinado gritar pelo chefe. De Baek-John achou estranho e perguntou o que Yang Seung fazia ali. An disse que estava ali para impedir a subida. De Baek-John assume que algo acontece no escritório de John, por isso o alarme desligou. Ele supõe que o chefe saiu, o que explicaria a Yang Seung ali. De Baek-John ameaça An. Boron Raidon está ferrado, não importa o que aconteça. Ele trouxe a gangue de Bon Shindong, caso algo de errado. Com ódio, An pergunta por que de Baek-John está ali. O homem de cabelo branco repete que está ali para impedir que subam. J. Baek estala os dedos, dizendo que descobrirá um intruso depois de derrubar An. Mas se levanta e diz a J. Baek que pode passar, mas que tenha certeza de sua decisão. De frente para J. Baek-Chan diz ameaçador que terá que pará-lo. Um flashback revela Duan Hyde surpreso por An conhecer seu pai. Duan Hyde diz que recuperaria o pendrive e derrotaria John no próximo encontro e que não demoraria. Ele queria ver a prova com os próprios olhos. Antes de sair, Duan Hyde ligou para An, avisando que estava a caminho e pedindo o endereço da sede de Bon Shindong. No presente, An e Sung dá duas escolhas à gangue, recuaram ou atacá-lo.
Ele se corrige convidando a gangue Bom Shindon a atacá-lo de uma vez, pois odeia enrolar. Baekchan começa a suar. Ele sabe que An não é normal, mas acha suas palavras absurdas. Já que são mais de 40 membros. Parece impossível que percam para um só. Mesmo assim, Baekchan se pergunta por que hesita Ten, sentindo a intenção maliciosa de An. Nesse momento, Duan Hai desce as escadas e vê a estranha cena. Antes de perguntar a An por que está ali, ele nota a multidão de membros da gangue esperando e se choca com um número. Baekchan exige saber o que Duan Hai faz na sede. Com atenção, An Yun-sung suar Baek que odeia enrolar. Ao ouvir isso, Baek perde a compostura e seu cunho treme de raiva. Ele ordena que seus homens recuem e abram caminho para Duan Hai e An. Furioso, Baekchan vai ao escritório do chefe, prometendo que os Boron e Dom pagarão. Ao entrar no escritório, ele se choca ao ver seu chefe, John lá o tempo todo. Vendo John ferido e o escritório destruído, John pergunta o que houve. John revela que Duan Hai foi o responsável e diz a Baek que não foi grande coisa, embora ele suspeite que Duan esconda algo. John manda a gangue limpar o escritório, prometendo descobrir o segredo do nerd. Limpando a geleia de morango da boca com uma expressão insana, ele jura descobrir tudo. An é um Sung e Duan senta num parque. Duan pergunta por que o colega veio vê-lo. É um Sung que diz a ele para assistir ao vídeo primeiro, para depois conversarem. Conectando o pendrive no celular, Duan se sente satisfeito por finalmente descobrir o que houve, e clica em reproduzir para entender a verdade do acidente do pai. Assim que o vídeo começa, ele reconhece o carro preto como de seu pai. Ele nota que a gravação é curta e vê um homem mascarado atrás do carro de Odin Hai. Duan observa o homem de chapéu e máscara sabotar o veículo do pai. Ele sabe que o homem faz algo errado e conecta isso à falha nos freios que causou o acidente. Embora não saiba quem é, percebe que os freios foram adulterados. E lembra de um Seung-ki dizendo que era alguém próximo. Duan pergunta a um Seung-ki se sabe quem é. É um Seung-ki diz para ele olhar as roupas do homem. À primeira vista Duan não nota nada de estranho, mas após uma inspeção como é um Seung-ki sugeriu, ele avista uma jaqueta do abrigo. Esse detalhe choca o protagonista, que arregala os olhos. Ele se lembra do pai mostrando o uniforme do abrigo solar e pedindo sua opinião. Na época Duan achou o uniforme feio e o pai ficou desapontado. Ele argumentou que delinquentes nunca usariam um uniforme assim e questionou o sentido de dar algo sem motivo. O Jin respondeu que isso os faria sentir bem-vindos, pois havia criança sem teto no abrigo. O pai acreditava que o uniforme os faria se sentir aceitos, o que os ajudaria a confiar e inspirar mudanças positivas. No pesar do design feio, ele perguntou se o filho achava a jaqueta legal. Essa lembrança faz Duan perceber que o responsável pelo acidente era um ex-membro do abrigo. Em um sussurro de alerta que não podem ter certeza só pela jaqueta. Mas ele concorda que é uma teoria plausível e faz sentido. Com raiva, Duan cerra o punho ao lembrar de ter dito ao pai que delinquentes nunca mudariam. No fim, os esforços do pai para ajudá-los levaram diretamente à sua morte. Pensando nisso, nosso protagonista abaixa a cabeça. E o Sungu diz que mesmo que acham culpado, não adianta denunciar a polícia. Uma investigação pode ocorrer, mas não conseguiriam identificar a pessoa. E a fonte da prova é incerta, já que Jung Seok-Jung recebeu o vídeo de uma mensagem anônima. An pergunta se nosso herói tem alguma ideia de quem seja o culpado, mas Duan diz que não. Ele explica que após a morte do pai o abrigo desmoronou, dificultando obter informações daquela época. Nesse momento algo vem à mente de Duan. O prédio ainda está de pé e pode ter provas. Duan agradeceu a Arhan, explicando que a conversa lhe deu tempo para ter uma ideia. Quando Han perguntou o que faria após achar o responsável, Duan pensou primeiro no pai. Ele prometeu em silêncio que embora levasse tempo derrubaria o culpado. Então em voz alta declarou que faria todos pagarem por seus crimes. No dia seguinte na aula, um colega mencionou que a semana de provas começaria, o que chocou Duan. O professor anunciou questões difíceis na prova, avisando para estudarem muito. Ouvindo isso, Duan entrou em pânico, percebendo que não estudou nada por estar ocupado com lições. Notando sua aflição, seu colega Jihan perguntou se algo estava errado. Duan admitiu que não estudou e Jihan foi compreensivo. Ele se ofereceu para ajudar e convidou Duan para estudar em sua casa depois da aula. Após as aulas, Duan teve uma percepção repentina. Ele estava tão preocupado que não notou o tempo com Jihan. Estavam na mesma turma e sempre almoçavam juntos. Ele percebeu que Jihan era seu amigo, um pensamento que deixou confuso. Animado, Du perguntou onde era a casa de Han. Uma notificação do sistema anunciou uma missão ativa, fazendo Jihan perguntar o que ele tinha dito. A missão era proteger Jihan e eu na semana de provas. Duan se perguntou por que uma missão tão estranha e repentina, mas entendeu que Jihan provavelmente estava em perigo. Enquanto isso, num beco, dois delinquentes faziam comentários nojentos sobre mulheres. Um abraçou uma garota desconfortável, dizendo que ela era a única. Outra perguntou a Jilmin o que ele olhava e ele respondeu que reconheceu alguém. Jilmin olhava para Jianil, achando estranho vê-lo ali.
Ele mencionou que eram melhores amigos, parte de um grupo de 4 no beco. A missão do sistema com item secreto.